são 9h50, 9h50, manhã de quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2015. Gente, olha, no dia 1º, nós tivemos aí o Dia Mundial de Combate à AIDS. E hoje eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM a doutora Andréia e a gente vai falar um pouquinho sobre AIDS e DSTs, as principais DSTs. Primeiramente, bom dia, doutora Andréia. Bom dia, Andréia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária. Obrigada pelo convite mais uma vez. Nós tivemos, então, como eu havia comentado, no dia 1º, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Doutora Andréia, é uma doença que está presente no nosso município e você acredita que as pessoas hoje, os brasileiros, os santelenenses, estão se prevenindo contra essa doença? Andréia, infelizmente a AIDS é bastante frequente. Eu sempre falo, é mais frequente do que as pessoas imaginam, né? As pessoas acham que a AIDS é uma coisa ainda distante, né, da nossa realidade, mas na verdade a gente que trabalha com isso, a gente vê que a incidência é grande também no nosso município, né? E infelizmente, por mais que existam campanhas de orientação, de esclarecimento, a gente percebe que principalmente os pacientes mais jovens, eles se cuidam muito pouco, fazem muito pouco a prevenção ainda hoje em dia, né? O uso do preservativo, que em princípio é o que pode estar precavendo os nossos adolescentes, principalmente todos nós, enfim, desse vírus, né? Ele ainda é pouco levado a sério, digamos assim. Os adolescentes habitualmente têm a prática da atividade sexual sem se cuidar, né? E por isso que é importante fazer essas campanhas e a gente tentar orientar, né, no sentido da prevenção. Porque a AIDS, ela é uma doença que você pode levar de meses até 10 a 12 anos após o contato inicial, né, para desenvolver algum sintoma. Mas infelizmente ela é uma doença que não se tem cura, a melhorar, assim, o tratamento, o que se tem por fazer melhorou muito nos últimos anos. A qualidade de vida do paciente que tem HIV hoje é outra em relação ao que a gente tinha no passado, mas ela é uma doença bastante drástica, compromete bastante o sistema imunológico do paciente, né? O paciente está sujeito aí a uma série de outras doenças em consequência à baixa de imunidade que a AIDS traz. Pneumonias, né, por bactérias, por vírus, por fungos, né, enfim, uma série de doenças que vão acabar agravando a saúde desse paciente e às vezes até, né, a levar um óbito precoce e uma qualidade de vida muito ruim. Então a prevenção, ela ainda é pouco levada a sério. A gente percebe que isso infelizmente acontece e a paciente às vezes se depara com um diagnóstico do HIV positivo, com uma frequência alta ainda no nosso município também, mas aí já foi, né, André? Infelizmente, assim, a prevenção, ela deveria ser levada mais a sério, deveria existir até mais campanhas, eu acho, nesse sentido, porque os jovens, eles não têm esse esclarecimento e eles acabam não se cuidando. Tanto o jovem como os pacientes também com mais idade, né? Acho que, assim, a prevenção ainda ela é muito pouco feita, digamos assim, na nossa região, como talvez em outras também do país, né? E quais são os principais sintomas desse vírus, dessa doença, doutora? Então, esse vírus, ele ataca diretamente o sistema imunológico do paciente. Então, o paciente, ele pode passar meses após o contágio, como pode passar 10 até 12 anos já portando o HIV sem ter a doença que a gente chama a AIDS, né? Que já é um comprometimento do sistema imunológico. O portador do HIV nem sempre ele está doente, ele parece uma pessoa normal, sadia, por isso a gente orienta, né? Você não tem como saber olhando para o paciente ou convivendo, mesmo um parceiro que você tenha confiança, infelizmente ele próprio às vezes pode não saber que está com a doença, com o vírus, né? Está portando o vírus e por esse motivo deve-se se cuidar sempre. Então, no início, o paciente não sente nada, o paciente não tem sintomas algum, né? Ele vai desenvolver os sintomas a partir do momento que o vírus começa a atacar o sistema imunológico dele. O nosso sistema imunológico é quem faz a nossa defesa, quem faz a defesa do organismo. Então, como ele ataca esse sistema, o paciente com HIV, ele está suscetível a qualquer doença que possa estar no organismo. Então, ele começa a desenvolver os sintomas de algum vírus que ele pega, que não é o HIV. Ele começa a pegar mais gripes de repetição, ele começa a desenvolver pneumonia de repetição, ele começa a cada pouco estar doente por outros motivos, por outras bactérias, vírus, fungos, né? Enfim, mas
por conta do fato de não ter um sistema imunológico adequado, que funcione. As pessoas que têm um sistema imunológico bom, elas às vezes entram em contato com um vírus, por exemplo, o pneumococo, que causa pneumonia, mas o sistema imunológico consegue combater esse vírus, antes que ele desenvolva a doença. No paciente com HIV, ou principalmente o paciente já com a AIDS instalada, que já é a doença, já é consequente do vírus HIV, ela não tem essa defesa. Então, ela está suscetível a outras doenças. Ela vai apresentar os sintomas de outras doenças, mas em consequência ao fato de não ter um sistema de defesa por causa desse vírus, né? E esse vírus é transmitido somente através da relação sexual? Não, esse vírus, a principal via de transmissão, aceita-se a via de transmissão sexual, né? Mas ele pode ser transmitido através de transfusões sanguíneas, né? Logicamente, hoje em dia você tem um cuidado grande nos bancos de sangue e tudo. Isso é muito raro, mas poderia, né? Por isso que o banco de sangue precisa ter todo um cuidado e descarta, às vezes, sangues na dúvida, né? Digamos assim. Pode ser transmitido através de algum acidente pérfuro cortante com outra pessoa que tenha o vírus, até, infelizmente, manicure, né? Então, aparelhos devem ser sempre esterilizados, né? Para que se faça a unha, enfim. Então, assim, existem outros meios de contato. Desde que você tenha um contato com o sangue, né? Ou com secreções fisiológicas do organismo, você pode ter a aquisição do vírus. Por exemplo, contato com o sangue precisa ser uma quantidade maior de sangue, não é simplesmente um cortezinho. Mas como não existem estudos para provar também, a gente tem que ter cuidado com tudo, né? Então existem outras formas, mas a principal via de transmissão do HIV é através do contato sexual. Falando agora sobre outras DSTs, quais são as outras DSTs principais que a gente encontra também aqui no nosso município? Então, as DSTs são muito frequentes, né, Andréia? A gente tem contato com isso todos os dias. Talvez a mais frequente hoje, né, considerada uma pandemia, considerada uma epidemia em todo o mundo, é o HPV, que a gente já falou um pouquinho da outra vez, né? Que acaba tendo uma importância muito grande, não só pelas lesões de verruga, como também pelas lesões de pré-câncer e câncer do colo uterino, né? Então, o mais frequente talvez ainda seja o HPV. Hoje, com o advento da vacina, a gente espera uma diminuição com o passar do tempo dessa incidência do HPV e também do câncer de colo uterino, né? Mas ele ainda é o mais frequente. Outras doenças, então, que a gente tem basicamente os corrimentos. Dentre os corrimentos, os mais frequentes estão a clamídia e a gonorreia, né? A clamídia, ela ainda é a bactéria mais comum de via transmissão sexual, né? Não a DST mais comum, mas a bactéria mais comumente transmitida. São doenças, assim, bastante sérias, tanto a clamídia como a gonorreia. A gonorreia, ela é um pouco menos frequente, mas a clamídia é muito frequente, a incidência é muito alta também, tanto no nosso município como em todo o mundo, digamos assim. Porque elas causam não só sintomas clínicos para paciente, né? Elas vão causar corrimento, então, esses corrimentos normalmente, assim, amarelos esverdeados, né? Dores pélvicas na paciente, dor para relação, para atividade sexual, né? E assim, normalmente ela pode ocasionar doença aguda, que a gente chama de DIP aguda, doença inflamatória pélvica aguda. Essa doença aguda, ela vai causar febre, ela geralmente leva a paciente até para um internamento. Mas isso é até um pouco raro de se ver na prática clínica. O que a gente vê com muita frequência em relação a essas DSTs são as doenças crônicas, a doença inflamatória pélvica crônica. Essa doença inflamatória pélvica crônica, ela vai causar, além da dor, além do desconforto para a relação, né? Ela pode também levar a paciente a abscessos, né? Assim, que são coleções de pus dentro da barriga, infecções generalizadas dentro da pelve, da barriga, levar a paciente, inclusive, para um tratamento cirúrgico, tanto por esses abscessos, essas infecções, como também ela é uma das principais causas de infertilidade.
Então ela tem uma importância muito grande, porque essas inflamações que ocasionam nas trompas, dentro do útero e na própria pelve, elas obstruem as trompas normalmente, né? E impedem a passagem do óvulo. Então isso leva a uma infertilidade, né? Por isso da importância também desses corrimentos. Não é só a dor, não é só o desconforto. São consequências às vezes para o resto da vida, né? Outra consequência também, mesmo que a paciente consiga engravidar, esses corrimentos eles podem trazer consequências para o feto, né? Principalmente num parto normal, em que a paciente não tenha tido o diagnóstico desses corrimentos previamente, pode levar o bebê a uma conjuntivite, às vezes grave, que pode até desenvolver cegueira no bebê, pode levar a infecções generalizadas, meningites no recém-nascido. Então são doenças de grande importância, de grande prevalência, né? E o tratamento não é tão simples, né? E nem o diagnóstico é tão simples, porque muitas vezes, até 70% dos casos, ela não causa muito sintoma, né? A paciente não sente muito. Por isso da necessidade da prevenção, né? Elas vão ser descobertas através de exames preventivos, do colo do útero, o ultrassom mesmo, às vezes facilita o diagnóstico, né? Então, é de grande importância, tanto na questão de perda da qualidade de vida pela dor, pelo desconforto, como também de infertilidade ou de coisas até mais sérias, né? A gente tem também as doenças que causam úlceras, feridas na região vaginal, que são um pouco menos frequentes, digamos assim. Que dentre essas doenças, o principais seria o herpes simples tipo 2, que ocasiona lesões de vesícula dolorosas e tudo. E também um dos bastante importantes também, que seria a sífilis, né? A sífilis é muito frequente, tem tido um aumento muito grande na nossa cidade, como em outras regiões, da incidência da sífilis, né? Que é uma doença grave, séria também, que compromete o recém-nascido, que pode, a questão na gestante, pode ocasionar para o bebê a sífilis neonatal, que ela às vezes é fatal, né? Acaba levando o bebê a óbito, né? Então existe uma importância muito grande nessas DSTs, não só para dor, para desconforto, como para comprometimento tanto da vida toda da paciente, como de um concepto de um bebê, né? Falando de todas essas doenças, nós podemos falar da candidíase. Ela é considerada uma DST? Então, isso é importante falar. Existem muitos corrimentos que não são DST. A paciente ela pode ter corrimento, ela pode ter dor, ela pode ter desconforto por outras doenças que não são consideradas DST. Uma das mais comuns é a cândida. A cândida não é uma DST. A cândida ela até pode ser transmitida através da atividade sexual, por isso muitas vezes a gente trata o parceiro, né? Outra coisa importante em relação às DSTs é sempre tratar o parceiro da paciente, né? Mas voltando à cândida, ela pode até ser transmitida, mas ela não é considerada uma DST. A candidíase, a cândida é um fungo que está presente na região vaginal de toda mulher. Então, estima-se que 75% das mulheres vão ter um episódio de cândida ao longo da vida, porque ela faz parte da flora vaginal. Então, quando ocorre alguma alteração do pH vaginal, da flora vaginal, da imunidade da paciente, a cândida cresce mais do que o normal e começa a dar problema, né? A candidíase, ela é uma doença que prejudica muito a qualidade de vida da paciente, principalmente pela coceira, ardência que ela provoca na paciente, né? Dor para a relação, né? Sensação de assadura muitas vezes e um corrimento que geralmente ele é branco, grumoso, né? Tipo leitinho coalhado e normalmente não tem cheiro. Então a cândida é uma doença que compromete bastante, que é muito frequente na prática clínica, mas que é um corrimento, mas não é uma DST, né? É importante ressaltar isso. Nem todo corrimento é uma DST. E qual que é a origem desse fungo, doutora? O fungo, ele está presente na região vaginal de toda mulher. Tem menininha de 5 aninhos que a gente tem que tratar de candidíase, porque é um fungo que coloniza a região vaginal e convive normalmente com a paciente a vida toda, né? Agora, ele só vai se manifestar caso ocorra um desequilíbrio que vem geralmente da baixa de imunidade, né? Então, a paciente que, por exemplo, voltando à AIDS, né? A paciente que tem um HIV ou até uma paciente que tem algum outro tipo
de baixa de imunidade grave, como um diabetes, por exemplo, é uma paciente mais suscetível a ter candidíase, porque ela não tem um sistema imunológico que funcione, né? Agora, o fungo, a cândida, como sendo um fungo, cresce no calor e umidade, né? Então, a região vaginal ela é uma região quente e úmida. Já é propensa a infecções fúngicas, né? Em Santa Helena, eu brinco que é um dos melhores lugares do mundo pra gente ter cândida, porque infelizmente é muito quente e muito úmido. E no verão pode ter mais incidência? Aumenta muito a incidência de candidíase justamente por esse motivo, por causa do calor e da umidade. Então, por isso, a gente volta naquela outra conversa que a gente teve, na questão da prevenção, dos cuidados, da higiene e, né, da boa prática, assim, em relação à questão dos cuidados da higiene íntima, né? Não usar roupas muito apertadas, usar calcinha realmente de algodão, né? Evitar o excesso ou evitar tipos de perfume na região vaginal, como papel higiênico perfumado, absorvente perfumado, né? Usar roupas mais leves, dormir sem calcinha, tudo isso vai evitar que a paciente aumente a umidade, aumente o calor na região vaginal e diminui a incidência de cândida, né? Então, a cândida, ela é uma coisa que incomoda bastante, mas que não é uma DST. Ela precisa ter os cuidados, precisa que a paciente tenha uma imunidade boa, que normalmente ela não vai desenvolver tanta candidíase, né? Então, esses cuidados até de higiene são importantes para isso também. Outra doença que está assustando e que está aí como uma doença que agora está bastante nas redes sociais, enfim, nas notícias, é o Zika vírus, inclusive transmitido pelo mosquito da dengue. E nós já tivemos alguns casos, como você citou anteriormente em off, no Paraná, dessa doença. As pessoas aqui de Santa Helena devem ficar preocupados com o Zika vírus? Devem ficar bastante preocupados, né? Porque a nossa região é uma região endêmica para o mosquito, a Aedes aegypti, que transmite a dengue, que é bastante frequente na nossa região, como também transmite a Zika vírus e a chikungunya, que é um pouco menos frequente, né? Então, nós temos o principal fator para ter uma epidemia de Zika, infelizmente, que é o mosquito, né? Então, assim, a preocupação é grande, a preocupação é maior em relação às gestantes, por causa agora dessa confirmação, né, da relação de microcefalias nos bebês em casos de gestantes contaminados pelo Zika vírus, né? Então, o que a gente tem orientado, além dos cuidados para a questão do mosquito, que sempre é orientado, são feitas campanhas na nossa região, e agora talvez a importância maior ainda dos cuidados com o mosquito, de não deixar a água parada, né, de limpar bem os quintais, enfim, tudo, é que as gestantes especialmente usem, né, o repelente de forma constante e diária, que repassem durante o dia esses repelentes para que a gente tenha uma incidência menor de casos, porque infelizmente, do ponto de vista médico, a gente sabe que isso vai chegar aqui. Isso vai começar a acontecer. Infelizmente, a microcefalia é uma questão de tempo, né? Até por isso a gente tem orientado algumas pacientes. Se pode esperar, não é a hora realmente de uma gravidez agora. Talvez o ideal é que a paciente espere um pouquinho, espere esse surto passar, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, porque a microcefalia é uma doença drástica, né? Que traz consequências para o resto da vida. E que, infelizmente, depois de ocasionada a microcefalia, o que se tem para fazer é dar suporte a essa criança. Mas não existe um tratamento, não existe uma forma de você reverter esse quadro. Então, é uma coisa bastante drástica e que a gente precisa tentar a prevenção. E a prevenção é cuidar do mosquito e usar repelente, principalmente as gestantes, porque isso é bem importante. E a gente fala, aí você pensa assim, tá, Andréia, mas o que isso tem a ver com com as DSTs? Estudos confirmaram, né, ou estudos estão sendo feitos de que essa doença pode ser transmitida pelo sêmen. Exatamente. A gente ainda não tem uma confirmação. A confirmação da relação da microcefalia com o vírus Zika, essa já ocorreu. A gente já sabe que realmente é o Zika que vem desenvolvendo um índice muito aumentado de microcefalias, né, no Brasil.
Agora, tem alguns estudos em andamento, já com uma boa aceitabilidade de que esse vírus também pode ser transmitido através do sêmen, então através da atividade sexual, podendo ser considerado talvez já uma DST também, né? Então, por esse motivo que fica importante a gente falar disso também, né? A prevenção até para a questão do Zika vírus, né? E é muito importante a gente lembrar que o melhor remédio ainda é a prevenção. Exatamente. A questão da DST, né, muitas vezes a gente consegue tratar. Em algumas infecções a gente consegue a cura, não em todas, né? Principalmente HPV, é muito difícil a gente alcançar a cura completa. Pode ocorrer, mas não é, né, tão simples assim. HIV, infelizmente, não existe cura até o momento comprovada, né? Outras doenças a gente pode até conseguir a cura, mas geralmente, mesmo que tenha cura, o tratamento, eles são longos, eles são drásticos, eles podem levar a tratamento cirúrgico, podem levar a consequências outras, como infertilidade, né? Então, a prevenção é sempre o melhor caminho. E lembrar que existem alguns fatores de risco também para a aquisição da DST, né? Existem alguns riscos que a gente pode tentar evitar também, né? Um deles é o início da atividade sexual precoce. Infelizmente, hoje as nossas meninas começam a ter atividade sexual bastante cedo, né? E isso acaba também aumentando o risco de algumas DSTs, né? O número de parceiros, né? Que infelizmente também, quanto mais parceiros sexuais, maior o risco de você adquirir qualquer tipo de DST, especialmente também o HPV, logicamente todas as outras também, né? E a atividade sexual de risco, que é aquela atividade sexual sem preservativo. O preservativo, ele não é 100%. Infelizmente, em algumas doenças, ele não vai prevenir a paciente de forma 100%, como no HPV. Porque o HPV, ele pode ser transmitido também no contato pele a pele, né? No contato mão, órgão genital, boca, órgão genital. Então, infelizmente, o HPV, ele é um pouquinho mais complicado do que as outras doenças. Mas diminui-se bastante o risco de contágio também do HPV e principalmente das outras doenças, especialmente da AIDS, né, com o uso do preservativo. Então, tomando alguns cuidados, a gente pode diminuir o risco, né, porque na verdade, risco, 100% de prevenção é só abstinência sexual, né, e isso está fora dos padrões da realidade, mas alguns cuidados podem nos ajudar a tentar evitar esse tipo de situação, né? E sempre, né, a mulher, o homem, enfim, o paciente, procurar o seu médico ginecologista para melhor orientá-lo no que fazer em casos de DSTs. Exatamente, para fazer principalmente o diagnóstico precoce, porque quando a gente faz um diagnóstico precoce, a gente consegue um índice de cura muito maior, né? E para tentar fazer uma prevenção também, fazer sempre os exames de rotina, né? Fazer pelo menos na paciente sadia, que não tem nenhum problema diagnosticado, uma vez por ano, fazer o Papa Nicolau, que é o exame preventivo do colo do útero, e os demais exames de rotina também. Ok, então, doutora Andréia, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Liberdade FM, e fica aí o convite para no próximo mês a gente ter mais uma entrevista também, para que possamos esclarecer algumas dúvidas de algumas doenças dos ouvintes. Ok, Andréia, muito obrigada e tenha um bom dia. São 10h13. De FM. Primavera.